Passar para o julgamento dos recursos extraordinários, que é a competência, em regra geral, é a competência preponderante dos tribunais superiores. Esses recursos extraordinários são 4 espécies de recursos extraordinários, que vão se dividir em 3 categorias. Os senhores vão entender isso. Vou botar aqui quais são, então olha lá. Recursos extra... Eu vou aqui, só para não correr risco disso ficar confuso, e eu não vou ficar indo ao chat na aula de hoje, tá? Olha lá, recursos extraordinários. Isto aí como, veja que está no plural, recursos extraordinários. Então é um gênero. Primeira espécie de recursos extraordinários é o recurso extraordinário. Eu não tenho culpa, tá? Não adianta ficar chateada comigo, não fui eu que inventei. Parcela da doutrina fala recurso extraordinário lato sensu, para se referir ao gênero. Recurso extraordinário stricto sensu, para se referir à espécie. Tem quem fale também em plural e singular. Recursos extraordinários é um gênero, recurso extraordinário é uma espécie. E há também quem prefira se referir aos recursos extraordinários enquanto gênero como sendo recursos excepcionais, porque eles são exceção à regra, eles não têm a função ordinária, eles têm a função extraordinária. Só mudança de terminologia para evitar o risco da homonímia entre gênero e espécie, tá? Mas isso não é de espantar os senhores, o direito tem dessas, não que seja o mais recomendável. Segunda espécie dos recursos extraordinários é o recurso especial, a ser julgado pelo STJ. A terceira espécie são os embargos de divergência. Nós falaremos aqui, pode ser tanto para o STF quanto para o STJ. Agora, nós falamos, já mencionei isso com os senhores por alto, vou voltar a tratar disso adiante. Eu já mencionei para os senhores que esses recursos extraordinários, especialmente o RE, recurso extraordinário, e o RESP, recurso especial, eles são interpostos no tribunal local, e o tribunal local faz uma primeira análise da admissibilidade, um juízo de admissibilidade, estando ok, sobe para lá em cima fazer uma outra análise da admissibilidade e prosseguir. Ok? Agora, acontece que o juízo local, o tribunal local, pode proferir um juízo negativo de admissibilidade. De modo que você interpôs o RE, você interpôs o RESP para levar para Brasília, para levar para o Tribunal Superior, e o tribunal local não deixa. Aliás, é a regra. Isso é o que mais acontece. É cada vez mais difícil de você conseguir chegar nos tribunais superiores por conta dos requisitos específicos de admissibilidade, do qual nós falaremos, é o próximo tópico. Então, quando o tribunal local exerce o juízo, profere um juízo negativo de admissibilidade, ele fecha as portas e você não pode ir para Brasília. Aí cabe o quê? Adivinha? De quem é, veja, princípio do colegiado, de quem é a competência para proferir decisões no âmbito dos tribunais, do colegiado. Mas não pode o relator proferir decisão monocrática? Pode. O que nós vimos que é necessário para que seja constitucional isso? Que você consiga levar a decisão do relator para o colegiado, agravo interno, não é? De quem é a competência para realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários lato sensu? Do Tribunal Superior. A lei, por uma medida de racionalização, deixa também que os tribunais intermediários façam essa análise para evitar que subam aos tribunais superiores recursos manifestamente descabidos. Mas para que isso seja constitucional, tem que ser cabível um recurso para levar para o Tribunal Superior, o que torna o sistema anacrônico, totalmente maluco. Cabe recurso em fase de julgamento de um tipo de recurso, porque... Enfim, mas é assim que é. Então, a quarta modalidade de recurso extraordinário é o agravo, mais um agravo, o agravo em RE ou o agravo em RESP. É o ARE, ARE, ou o ARESP,
significa que é um agravo em RE. Significa que houve a interposição de um RE, o tribunal local não deixou subir, você interpõe um agravo para levar lá para cima. A RESP, foi interposto um RESP que teve a negativa de segmento porque aos olhos do tribunal local falta um requisito de admissibilidade e você interpõe uma RESP para levar lá para cima, para que o tribunal lá em cima diga se cabe ou não cabe aquele recurso. Ok? Então esses são os 4 modalidades de recursos extraordinários, que é o que não compete falar aqui para podermos encerrar o semestre. Bom, quanto às características comuns dos recursos extraordinários lato sensu, tá? Você deixa a espécie número 4 ali um pouco de fora, porque ela é uma decorrência da negativa de segmento dos 2 primeiros recursos, tá? Então, características genéricas e comuns aos recursos extraordinários. Primeira das características comuns, nós já falamos, é a função extraordinária. A finalidade imediata do julgamento dos recursos extraordinários é a proteção ao ordenamento jurídico. Mais precisamente, a proteção quanto à integridade e à coerência do ordenamento jurídico. Então, são recursos que não se prestam à proteção da situação jurídica da parte. Como eu disse para vocês ainda há pouco, eles não têm como finalidade direta, como finalidade imediata, como finalidade precípua, a análise da justiça da decisão. Se a parte merece ou não merece ganhar, eles não olham para esse aspecto subjetivo. Okay? Eles analisam, portanto, o ordenamento jurídico em abstrato, a proteção que deve ser feita ao ordenamento jurídico. Próxima característica comum desses recursos extraordinários é o que se chama de efeito devolutivo limitado. Há um efeito devolutivo limitado. De um modo geral, devolve-se o conhecimento de tudo, não é isso? Nós falamos disso aqui no efeito devolutivo, no plano vertical. Tudo dentro daquilo que foi impugnado é devolvido. Aqui, nos recursos extraordinários, nós temos uma visão um pouco diferente. E todas essas características comuns decorrem desse atributo de função extraordinária desses recursos. Então, o efeito devolutivo limitado decorre disso. O que significa dizer o efeito devolutivo limitado? Que não se devolve tudo. Não se devolve tudo, o que fica de fora, portanto? O que fica de fora é o conhecimento de questões fáticas. É muito comum se ouvir falar que o efeito devolutivo dos recursos extraordinários, lato sensu, é exclusivo quanto às questões de direito. Porque você não devolve o conhecimento do aspecto subjetivo, do aspecto fático para os tribunais superiores. De modo que os tribunais superiores vão analisar se o direito, ou constitucional ou infraconstitucional, STF, STJ respectivamente, se o direito foi bem aplicado do ponto de vista objetivo, partindo da conclusão fática a qual chegou o tribunal intermediário, que é um tribunal ordinário, que ele sim, o tribunal ordinário, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, eles sim estão preocupados com a justiça da decisão, com a qualificação fática. Então não é o STJ ou o STF que vai dizer se teve ou não teve o fato. Se o tribunal intermediário, ao analisar as provas, concluiu que teve o fato, para o STF teve o fato. Ele não vai revolver, reanalisar as provas para julgar a integralidade do recurso. Não. Esse aspecto fático ele já pressupõe como superado. Então, o aspecto fático, em tese, ele é analisado até o grau intermediário, até o Tribunal de Justiça, até o Tribunal Regional Federal. Naturalmente, podem esses tribunais, os tribunais superiores, atribuir qualificação jurídica distinta, porque nós não vimos, mas tem o princípio lá na causa de pedir, a teoria da substanciação.
O tribunal não fica vinculado à argumentação da parte, nem à argumentação do tribunal inferior. Então, uma coisa é o STF não analisar se teve ou não teve o fato. Porque ou não teve o fato, ou teve o fato. Mas tendo o fato afirmado pelos tribunais intermediários, se o STF vai considerar aquilo doação ou mútuo, já é uma outra questão. Tá? Então eles tomam o aspecto fático como definido pelos tribunais intermediários e tratam das questões de direito relacionado àqueles fatos. Nós temos algumas súmulas que são muito conhecidas nesse sentido. Quando os senhores começarem a atuar praticamente, os senhores vão ver praticamente 90% das decisões dos tribunais superiores, em alguma medida, trata desse efeito evolutivo limitado. Dizendo, ó, isso aqui eu não posso analisar não, porque isso aqui foi definido pelo tribunal intermediário. E eu não tenho competência para reanalisar os fatos. Então anotem aí as famosas súmulas 5 e 7 do STJ, súmula 5 do STJ, súmula 7 do STJ. Súmula 7 tem uma redação, os senhores vão fazer a pesquisa, a súmula 7 tem uma redação clássica, né? A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Então, porque a finalidade do recurso especial não é reanalisar a prova. E no âmbito do STF, nós temos a súmula 279, que é a mesma coisa. Para reanalisar prova não cabe recurso extraordinário. Por conta desse efeito devolutivo limitado, só se analisa a questão de direito. Agora, cuidado. Eu disse que não reanalisa a prova. Agora, é possível que num recurso extraordinário, lato sensu, seja no RE para o STF, seja num RESP para o STJ, nós tenhamos discussão vou até facilitar pelo tempo que nós temos, quanto ao direito probatório? Aí sim, né? Porque a função deles é conceder a adequada interpretação, coerência, integridade do ordenamento jurídico. E a lei trata, a Constituição trata, proibição de prova ilícita. O CPC tem um capítulo de prova. Então, o STJ não vai reanalisar a prova. Mas ele pode verificar se um artigo tal ou qual foi desrespeitado quando o julgamento da causa. Evidentemente, eles podem eles podem se pronunciar sobre o direito probatório, ok? Então tá visto aí desse tópico, que é o efeito devolutivo limitado. Os incisos dos artigos respectivos, eu estou me referindo ao artigo 102, inciso 3º, para o STF, 105, inciso 3º, para o STJ. A redação dos dispositivos é muito parecida. Os senhores se lembram, eu comentei com os senhores, até a Constituição de 88 só tinha STF, o STJ foi criado pela Constituição de 88 e ele é quase que um espelho do STF, mas tem atuações distintas. Então, o inciso 1º, a redação é a mesma, o inciso 2º, a redação é a mesma, o inciso 3º, a redação é a mesma. O que muda são as alíneas, são as hipóteses de atuação de cada um dos tribunais. Mas eles são imbuídos da mesma perspectiva extraordinária, é a mesma lógica por trás. Então, desses incisos, eu não vou ficar aqui tratando de cada um deles, a redação é a mesma. Nesses dispositivos, nós temos a previsão de... entre aspas, aparece assim, ó, decisões proferidas em única ou última instância. Única ou última instância. O que significa isso? Isto é a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias. Então, uma outra característica que é comum, tanto ao RE para o STF, quanto ao RESP para o STJ, é o chamado esgotamento de instâncias. Você tem que interpor todos os recursos ordinários perante os tribunais ordinários para que você possa conseguir chegar a um tribunal extraordinário. Então, o julgamento pelo tribunal extraordinário, pelos tribunais superiores, deve ser a última ratio.
são recursos excepcionais que atuam uma função extraordinária e deve ser utilizada, portanto, como última medida, última ratio. Não fosse isso, nós poderíamos cogitar, tendo um advogado que pense fora da caixinha, ele leria lá o 1009 e chegaria à conclusão que da sentença cabe a apelação. Mas aí da apelação vai caber um outro recurso. Se a apelação for julgada monocraticamente, cabe agravo interno. E do agravo interno vai ter um julgamento do colegiado. E desse julgamento do colegiado vai caber recurso especial. E aí você pode também, depois do recurso especial, ter um julgamento pelo STF. Então o STF é a última instância. Tudo acaba no STF, deságua no STF. Então por que eu vou interpor a apelação? Eu já vou logo pular a instância. Quero começar aqui e terminar. Quero ir logo para o final. Quem não ia querer isso? Todo mundo ia querer, de modo que você ia acabar toda a função dos tribunais intermediários. Não pode. Você tem que percorrer todas as instâncias. Então você não pode furar fila, você não pode subir instância, não pode pular instâncias. É o que exige esse tal do julgamento por única instância. Quando que o julgamento é por única instância? Quando você estiver no STF e o seu órgão inferior imediatamente proferir a decisão. Então, a única instância começou no STJ. Nós vimos que em alguns casos que começa no STJ, pode até ser cabível ROC, que é uma outra lógica. Quando que o STJ vai ter um julgamento de única instância? Ele vai receber um RESP por julgamento de única instância, quando o processo começou nos tribunais intermediários. É um mandado de segurança, é uma ação rescisória, é uma ação de competência originária dos tribunais intermediários. Aí vai ser única instância. O mais comum é que esses tribunais recebam decisões de última instância. Por que última instância? Porque não é a única. Tiveram vários julgamentos no transcurso daquele processo. Só que o tribunal ordinário já proferiu a sua última decisão. Ele não cabe, ou seja, dito de uma outra forma, não cabe mais recurso para o tribunal ordinário. Aquele é o último pronunciamento do tribunal ordinário. Ok. Então, quanto a este ponto, está aberta as portas dos tribunais superiores. A lógica é, portanto, então, cansar as partes, para ver se elas desistem do recurso extraordinário. Enquanto for cabível recurso ordinário, não cabe recurso extraordinário. Isso se extrai da passagem do artigo 102 e do artigo 105, quando dizem única ou última instância. Ok? Um outro requisito, também em nível constitucional, é o pré-questionamento. E o pré-questionamento, ele é extraído da seguinte passagem. Abre aspas, causas decididas, fecha aspas. Entre aspas, causas decididas. Os senhores vão encontrar essa expressão nos artigos 102 e 105, inciso 3º. O que significa causas decididas? Que aquela questão é o tal do pré-questionamento. Então, o que é causa decidida? O que é pré-questionamento? Aquela questão que você está querendo levar para o Tribunal Superior, ok, a princípio você pode, mas tem que cumprir uma exigência. Aquela causa, aquele ponto, aquela questão controvertida já tem que ter recebido decisão da instância ordinária. Você não pode, portanto, inovar a argumentação só nos tribunais superiores. A regra é que o Tribunal Superior redecida ou veja se o Tribunal Ordinário decidiu corretamente aquele ponto. De modo que, se o Tribunal Ordinário não tivesse pronunciado, se aquela questão não tivesse sido levada ao debate nos tribunais intermediários, você não pode ter o julgamento do STF, do STJ naquele ponto. Por quê? Porque vai faltar esse requisito, o tal do pré-questionamento. Nós falamos aqui, quando do estudo do efeito devolutivo no plano vertical, pode conhecer de tudo. Aí eu disse, tudo, inclusive aquilo que a parte não alegou, e que seja uma questão de ordem pública. Isto é, inclusive, o chamado efeito translativo.
Você devolve ao conhecimento do tribunal tudo. Nós já vimos que nos tribunais superiores não é tudo, é só questão de direito. Uma ressalva. Mas eu dizia, devolve ao tribunal tudo que a parte alegou, que o juiz decidiu, inclusive aquilo que não foi alegado, desde que seja uma questão de ordem pública. E nos tribunais superiores? Nos tribunais superiores, o efeito translativo tem o problema do pré-questionamento. Não é que o tribunal superior não possa se pronunciar sobre uma questão de ordem pública. Ele pode, tanto quanto o juiz de primeiro grau, tanto quanto o tribunal intermediário. Ele pode se pronunciar, inclusive de ofício, sobre questão de ordem pública. Isso não está fora de questionamento. O problema que surge é, esta questão de ordem pública foi debatida, foi decidida em algum momento no processo? Se a resposta for sim, ele pode se pronunciar. Por que é se pronunciar de ofício, independentemente de alegação das partes? Mas o Tribunal Superior não pode inovar a argumentação. Veja, sendo uma questão de ordem pública, ele pode se pronunciar. Isso é uma coisa. Ele pode se pronunciar tendo o processo ficado 25 anos nas instâncias ordinárias e ninguém falou? Não, ele não pode. Porque ele até tem o efeito translativo, que ele não vai ter preenchido nessa hipótese, é o pré-questionamento. Ok? Só que o pré-questionamento, ele teve uma mudança de entendimento. Inicialmente, entendia-se por pré-questionamento, causas decididas, quando se dava a discussão em contraditório pelas partes e tivesse decisão do juízo. Eu até mencionei isso para os senhores quando do estudo dos embargos de declaração na última aula, que agora nós temos o chamado embargo, pré-questionamento ficto, ou embargos de declaração com a consequente pré-questionamento ficto. Está lá no artigo 1025, dá uma olhadinha lá. Nós falamos na última aula. O que significa esse pré-questionamento ficto? Não, antes disso, como é que era o pré-questionamento? Como eu disse ainda há pouco, tinha que ter decisão. Então, os tribunais superiores, especialmente o STJ, o STF, sejamos justos, não entendi assim não, mas o STJ tinha até entendimento simulado no sentido de que o pré-questionamento só se dava quando o tribunal se pronunciava sobre a questão. E o que você pode fazer, como parte, para que o tribunal se pronuncie sobre a questão? Bota o nome do julgador numa questão religiosa qualquer, ameaça o julgador, sequestra alguém, um ente querido do julgador, ou interpõe embargos de declaração? Interpõe embargos de declaração. E ele fala que ele não vai analisar. Aí você faz o quê? Fazia o quê? Interpunha outro embargo de declaração. E ele dizia que ele não ia julgar. E você fala, pô, eu não posso dar um passo além, porque o meu passo além é STJ/STF. Só que eu não posso chegar lá levando esta matéria que eu acho importantíssima porque você não está analisando. Então eu não quero que você diga que eu vou ganhar. Eu quero que você me diga expressamente que eu não tenho direito àquilo. Para mim já é o suficiente. A parte pensava isso no cenário anterior. Por quê? Porque ela não teria pré-questionamento. Porque se entendia o pré-questionamento como uma decisão expressa. Tinha até o pré-questionamento implícito, não vou falar expressa. A decisão do tribunal sobre aquele ponto. Aí as portas dos tribunais superiores estavam abertas. Mas somente com a decisão do tribunal intermediário. Agora acabou com isso. Acabou com isso porque uma vez que você interpõe embargos de declaração dizendo, olha, tem omissão quanto a esta minha alegação. Ninguém disse que eu tenho direito, mas como você julgou contra os meus interesses, eu até imagino que eu não tenho esse direito. Mas você tem que dizer. Diga para eu conseguir bater no STF ou no STJ. Agora, uma vez que você tenha adotado esta providência que lhe cabe, interpor o embargo de declaração, artigo 1022, com base na omissão, você fez o que podia fazer. E aí o 1025 vai dizer que, veja, o que é pré-questionamento? Alegação, debate e decisão. Então a questão foi decidida, foi enfrentada, foi analisada, foi decidida pelos tribunais intermediários. Isto é pré-questionamento, como sempre foi. O que o 1025 está dizendo? Que mesmo que se você alegou e o julgador não decidiu, considera-se pré-questionado. Porque tecnicamente não teve pré-questionamento.
mas a lei trabalha com uma ficção jurídica. Vamos fingir que o juiz enfrentou e disse que a parte não tem razão. É uma ficção jurídica, portanto, daí que se fala em pré-questionamento ficto. Ok? Então esta é a exigência do pré-questionamento. Você não pode inovar a discussão da questão perante os tribunais superiores. A regra é que haja um pronunciamento no tribunal ordinário, no tribunal intermediário. Pode ser, quando se fala tribunal ordinário, meus amigos, pode ser no primeiro grau ou no segundo grau, tá? Se o juiz do primeiro grau se pronunciou ou do segundo grau se omitiu, alguém enfrentou. Para você já era o suficiente. Então, se o tribunal ordinário, lato sensu também, no sentido amplo, tiver enfrentado a questão, tem pré-questionamento, aquela causa foi decidida, portas abertas por esse requisito para o STF, para o STJ. Não tendo, a princípio, você tem que fazer alguma coisa. O que é este fazer alguma coisa? Interpor o embargo, o recurso competente, que são os embargos de declaração para suprir omissão, para buscar a integração da decisão. Ó, excelência, repara não, esqueceu de abordar esse ponto aqui meu. Analisa aí, por favor. Se ele te responder dizendo não vou analisar, quem manda sou eu, o Poder Judiciário não é obrigado a analisar todas as questões, mentira! 489, parágrafo 1º, inciso 4. Mas não vai ficar discutindo dando murro em ponta de faca, não. Vai para o STF, para o STJ, porque interposto o embargo de declaração, você fez o que lhe competia. Mas veja que eu tenho sempre o cuidado de falar, por este requisito, as portas estão abertas. Porque os requisitos são cumulativos. Você tem que ter o esgotamento da instância, você tem que ter o pré-questionamento, você não pode rediscutir fatos. Próximo, você tem que interpor simultaneamente os recursos extraordinários. São vários que se somam. Não é ou um ou outro, evidentemente. E são esses todos que nós estamos vendo aqui, mais tempestividade, mais preparo, mais interesse. Então são muitos os requisitos para se conseguir chegar aos tribunais intermediários. Aos tribunais superiores. Aos tribunais superiores. E aí eu dizia que o próximo requisito comum que nós vamos analisar é a interposição simultânea. A interposição simultânea. E esse requisito aqui, ele não está previsto na Constituição. Ele está previsto no CPC, artigo 1031. É uma exceção à unirrecorribilidade, é uma exceção à singularidade, que preceitua que de cada decisão cabe apenas um recurso. Nós já falamos que tem uma exceção amplíssima, que são os embargos de declaração. Da sentença cabe apelação, mas também embargos de declaração. Das decisões interlocutórias cabem ou agravo de instrumento se tiver no 1015, ou apelação se não tiver no 1015, está no 1009, parágrafo 1º. Mas em qualquer caso cabe embargo de declaração. Da decisão monocrática do relator cabe agravo interno, mas também cabe embargo de declaração. Então, o embargo de declaração já é uma exceção amplíssima em relação à singularidade. Mas, especificamente, aqui nós temos uma outra exceção. Porque quando o acórdão do tribunal local for fundamentado do ponto de vista constitucional e do ponto de vista infraconstitucional, atenção aqui, sendo cada uma dessas fundamentações autônomas e suficientes, se você tirar a fundamentação constitucional, a fundamentação infraconstitucional é suficiente para justificar o acórdão. Você perdeu. Você perdeu no plano infraconstitucional, perdeu no plano constitucional. Não são argumentos que se somam, são argumentos autônomos e independentes. Então, por exemplo, contraditório está na Constituição, está no Código de Processo Civil. Em geral, a norma infraconstitucional, ela complementa, ela disciplina, ela concretiza uma garantia fundamental. Se for essa hipótese da norma infraconstitucional regulamentar uma norma constitucional, o recurso cabível é o recurso especial. Porque a primeira afronta que nós temos mais diretamente é da norma infraconstitucional. A norma infraconstitucional regulamenta, como eu lhes disse, uma norma constitucional. Aqui não. Aqui eu estou tratando de fundamentos autônomos e independentes. Cada um deles é suficiente, portanto, cada um deles com carga cognitiva
suficiente para manter o acórdão retirando o outro. Então, nesse caso, cabe RE pelo fundamento constitucional, recurso extraordinário, cabe RESP pelo fundamento infraconstitucional. Mas se você propuser só o RESP, não vai ser analisado, porque um requisito específico é a interposição simultânea. Se você interpuser só o RE, vamos pular a instância do STJ, vamos logo para que falar com o Papa, vamos falar com Deus, não vai ser recebido. Para que, nessa hipótese específica, de que existe fundamento constitucional e fundamento infraconstitucional autônomos e independentes e suficientes para manter o acórdão, é uma obrigação, é um requisito de admissibilidade da parte interpor os dois recursos cabíveis, 2 recursos distintos para uma única decisão, o acórdão do tribunal local. Vejam, e quando eu digo que cabe RE e quando eu digo que também cabe RESP, vocês já sabem que também cabe embargo de declaração. Então nós temos aquela exceção amplíssima, cabe sempre embargo de declaração, e essa exceção específica. Cabe RESP, cabe RE e cabe embargo de declaração. Em relação ao RESP e ao RE, que é a nossa aula de hoje, você tem que interpor os dois, obrigatoriamente, sob pena de inadmissibilidade de qualquer deles que tenham sido interpostos sozinho. Então você fez o certo. Você, diante de um acórdão que tem argumentos autônomos, independentes e suficientes, no plano constitucional e no plano infraconstitucional, você interpôs RE a ser julgado pelo RESP e você interpôs RESP você interpôs RE a ser julgado pelo STF e você interpôs RESP a ser julgado pelo STJ. Para onde vai primeiro? Vai para o STJ, tá bom? Vai para o STJ. Se o STJ entender que não é hipótese dele analisar, ele manda para o STF e pode o STF também entender que não é hipótese dele analisar. O princípio do contraditório é um exemplo. O STJ pode falar assim, não, isso aqui é uma matéria constitucional. Aí vai para o STF para julgar o RE. O STF tem a palavra final. Ou ele vai ficar com recurso para julgar o RE e ser a última decisão da causa, ou o STF pode devolver para o STJ, mandando o STJ julgar, porque a ofensa à Constituição é apenas reflexa. Ok? A última palavra é sempre do STF, até por uma questão hierárquica e por uma questão funcional. Competência absoluta do STF definir quando que a hipótese vai ser julgada pelo STF ou não. Ok? Anotem aí sobre essa questão da interposição simultânea, que eu lhes disse que é uma previsão do CPC, artigo 1031. Na verdade, isso concretiza já uma orientação jurisprudencial consolidada, representada pela súmula 126 do STJ. Ok? Isto em relação aos 2 recursos, tá, meus amigos? Tanto ao RESP quanto ao RE. Nós temos mais um requisito que é específico em relação ao RE, ao recurso extraordinário. Esse requisito específico, tão somente do recurso extraordinário, é a repercussão geral, ou RG. Repercussão geral, RG, previsto no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal e no artigo 1035 do CPC. Ok? Existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para modificar o artigo 105 da Constituição Federal, de modo a colocar lá um parágrafo que diga a mesma coisa da repercussão geral. Só vai mudar o nome, não vai ser chamada de repercussão geral. Vai ser chamada se um dia houver interesse político nesse sentido, que também já tem essa PEC há muito tempo, deve ter uns 10 anos já essa PEC. Lá na proposta é chamada de questão de relevância. Então o que existe hoje em dia é repercussão geral para o STF. Há um projeto, há uma ideia de transplantar essa mesma concepção para o STJ, o que seria chamado de questão de relevância. Isto existe para o STF e há uma previsão, uma possibilidade, uma projeção, não é previsão não, uma projeção disso também ser aplicado ao STJ, se uma vez aprovado for, em razão de um fenômeno que é a crise dos tribunais superiores. Simplesmente não dá para julgar tudo.
e com toda franqueza, nem tem que julgar tudo. Eu sempre dou como exemplo, ninguém me contou, eu vi, deve ter uns 10 anos também, saiu no Fantástico, cara, incrível, os ministros do STF, no plenário, os 11 reunidos, não eram todos esses, né, mais de 10 anos atrás, os ministros, e até apareceu, se não me engano, Marco Aurélio esbravejando, reclamando, aquela verve, aquele ímpeto dele, quando ele quer reclamar, ninguém segura, julgando, cara, uma questão indenizatória por dano moral de um vizinho em relação ao outro, e o pano de fundo, o objeto, a causa de pedir, era o canto do papagaio. O canto do papagaio, que incomodava o sossego do vizinho do lado, ou de baixo, sei lá, imagina que seja do lado, ou da porta da frente, ou whatever. Porra, não tô falando que isso é irrelevante do ponto de vista da pessoa que não consegue dormir, porque o papagaio não para quieto. Não tô falando que isso é irrelevante. Só que isto não é para ser decidido pelo Tribunal Máximo do Brasil, de um país qualquer que seja. Não é. São 11 ministros, se toda causa como essa for bater... E nem estávamos em tempo de Covid, diz o Marcelo. Evidentemente, questão de Covid é para ser julgado. Porra, distribuiu hoje é para botar na próxima sessão de julgamento. É urgente. E entender a questão de ser urgente que interessa para a sociedade como um todo. Repercussão geral significa, portanto, isto. Que não tem que ser uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo para você. Não, tem que ter uma repercussão geral. O canto do papagaio repercute para a sociedade brasileira toda? A resposta é facilmente não. Então não iria julgar. O julgamento ia terminar nas instâncias ordinárias, que é aquela que tem competência para analisar os fatos. Não é para uma causa que começa a bater no STF. Não tá perdendo tempo. Porque o tempo que eles estão julgando aquilo lá, eles não estão definindo questão relevantíssima. E aí depois não entende porque tem uma sobrecarga de trabalho. Eu costumo sempre falar também, porque é paradigmático isso, a média de julgamentos da Suprema Corte dos Estados Unidos são entre 8 e 10 julgamentos por ano. Por ano. Para quê? Para julgar pouco, julgar bem e julgar melhor. Não é o Juizado Especial Civil de Washington. É a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então os caras julgam pouco, julgam bem, fazem decisão absolutamente fundamentada, com o maior nível possível de probabilidade de acerto. Quando se julga para o país, é uma espécie de... Sai no jornal, sai aquela música lá da Globo de urgência. Sei lá. E para a nação para ver o que eles decidiram. Todo mundo vai analisar, todo mundo vai verificar o acerto ou não e vai ser cumprido. Pelo menos potencialmente. Agora, o STF, fora de brincadeira, ele por sessão deve julgar cerca de 100 recursos. Veja, tem vezes que junta, porque, veja, questão relacionada a associações. Às vezes tem 50 demandas idênticas no STF. Prefere um julgamento só para julgar 50 processos. Olha a diferença. Os caras lá julgam 10 recursos, 10 procedimentos por ano. De qual deles você vai esperar? Sem filosofia tupiniquim, sem complexo de vira-lata, eu estou analisando sistemas. Qual deles você acha que tem a probabilidade maior de acerto? Quanto mais você faz, maior a chance de errar, não é? E quanto mais apressado não come cru, quanto mais você para um pouquinho, descansa um pouquinho para analisar, a probabilidade é muito maior de acerto. Então eles conseguem fazer isso lá porque eles têm lá essa ferramenta de repercussão geral. Nós trouxemos, na verdade, a repercussão geral, que é uma novidade. Do ponto de vista histórico, começou ontem. Foi introduzido por uma emenda ali em 2004 na Constituição Federal, a repercussão geral. Então não é nada, está começando a fazer efeito ainda. Nós copiamos isso deles lá, nessa lógica. Então, vamos lá, o que é repercussão geral? É a demonstração de que a decisão, a questão jurídica discutida, ela ultrapassa o interesse dos sujeitos do processo.
elas não... A questão jurídica a ser decidida, porque nós já vimos que não se julga fato nos tribunais superiores, né? Se julga a questão de direito. A questão de direito a ser decidida, ela não repercute apenas na esfera jurídica das partes. Ela repercute para todos. Tipo clássico, em que você consegue chegar no STF com facilidade. Questões tributárias. Porque se tem alguém reclamando que não tem que pagar um tributo, porque tem uma questão... Aquilo não é uma questão subjetiva que só ele vai pagar ou não vai pagar, né? Em geral é algo que ou todo mundo paga ou todo mundo não paga. Você chega facilmente ao STF por questões desse critério de repercussão geral de tributos, lato sensu, que repercute para todos. Agora, uma discussão de papagaio, algo que é muito subjetivo e muito específico no seu caso, você não chega. E não tem que chegar, com toda franqueza. Tá? Então você tem que demonstrar que transcende aos interesses da parte. Você tem que mostrar que você não está tomando tempo dos 11 principais julgadores da nação que devem definir o rumo da nação, a verdade é essa, como se interpreta a Constituição, que você não quer tomar o tempo deles para julgar só o seu caso. Não é uma visão egoística. É que pelo julgamento do seu recurso vai se definir a adequada interpretação e aquilo repercute em toda a sociedade. Ok? Essa repercussão na sociedade, essa transcendência dos interesses, que não é apenas das partes envolvidas, mas da sociedade como um todo, pode ser interesse do ponto de vista econômico, interesse barra repercussão, né? Pode ser interesse ou uma repercussão do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social ou do ponto de vista jurídico. Então não é necessário, nós podemos ter a repercussão econômica em tempos de Covid, vai chegar lá no STF. Não que seja uma questão eminentemente jurídica apenas, uma questão política, veja, política, uma repercussão econômica, política, social ou jurídica. Então não precisa ser exclusivamente jurídica, desde que seja uma questão de direito e que respingue para toda a coletividade fora do mundo do direito. A repercussão geral, o aspecto... Acabei de falar da repercussão, né? Então pode ser uma repercussão econômica, social, política ou jurídica. E quanto ao geral, essa repercussão geral pode se dar por critérios quantitativos ou por critérios qualitativos. Então você pode demonstrar que é importante para a sociedade julgar aquilo porque é algo que se repete em milhares ou milhões de processos. Então você vai tomar o tempo do STF para algo que não interessa só a você, mas que do ponto de vista quantitativo interessa para várias pessoas. O caso do tributo que eu falei ainda há pouco é um grande exemplo. Agora, não é necessariamente, o mais comum é esse, a repercussão geral do ponto de vista quantitativo. Mas não apenas. Podemos ter uma repercussão geral do ponto de vista qualitativo. Pode ser uma matéria que nem vai se reproduzir tanto, mas que é importante para a definição do ordenamento constitucional. O exemplo mais claro que eu vi disso, em tempos recentes, no último pleito, na última eleição, nós tivemos um fenômeno que eu não sei absolutamente nada, é só de ouvir falar, tá? É uma questão eleitoral, portanto, e nem sei como é que chama, cara, mas é uma vaga ocupada por várias, mandato coletivo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em diversas localidades isso aconteceu. Salvo engano, aqui no Rio tem. Não sei se no Rio ou São Gonçalo. Na região metropolitana certamente tem, se não é Niterói, um mandato coletivo. Como é que significa? Como é que funciona isso? Concorreram para uma vaga um grupo de pessoas. Então, não é um deputado para uma vaga, um vereador para uma vaga. Não, aquela uma vaga é titularizada por 6 pessoas. Salvo engano, a maior que teve foi no Rio Grande do Sul. Foi no Sul. Se não foi Rio Grande do Sul, foi Paraná. 6 pessoas. Uma vaga, 6 pessoas. Eu não entendo, não falo do que eu não entendo. O que me causa espécie, que eu fico pensando, e se tiver uma indecisão nessas 6 pessoas? Se cada uma das 6 pessoas quiser... Imagina, é para votar sim ou não. 3 querem votar sim, 3 querem votar não. Enfim, a pouco importa. Eu não sei, mas eu sei que tem esse fenômeno aí.
Isso se multiplica aos milhões do ponto de vista quantitativo que justifica o STF parar para analisar? Não, cara, vai ter uma ou outra. Não sei qual é o quantitativo disso no âmbito eleitoral, mas, salvo engano, na última eleição tiveram 5, 6, eu vi um artigo esses dias, desse mandato coletivo por meia dúzia pro STF não é nada. Eu disse que num julgamento às vezes pega 50 causas. Então, do ponto de vista quantitativo, agora, será que do ponto de vista qualitativo é importante definir se essa bagaça é constitucional ou não é? Pode ou não pode fazer isso? Veja, aí há uma definição do ponto de vista qualitativo. Quando eu vi a matéria no STF, na TV Justiça, na hora pensei, repercussão geral do ponto de vista qualitativo, tá? Bom, a repercussão geral, veja, repercussão geral é um conceito jurídico indeterminado, né? Estou tentando, a lei tenta, tudo que eu estou falando aqui está no ordenamento jurídico, dos artigos que eu indiquei para vocês, a gente tenta definir aspectos o mais concreto possível, mas é da essência, e a lei fez isso de propósito, falamos tanto sobre isso no começo do período, a Constituição e a lei fizeram isso de propósito para deixar o judiciário uma análise casuística, para ver no caso concreto se tem uma repercussão geral ou não. A história já demonstrou que delimitações muito precisas na lei, você sempre tem que fazer uma concessão. Então, às vezes, melhor tirar o corpo fora, dar um passo atrás e deixar o legislador tratar em abstrato, que é a função dele, e o juízo tratar em concreto. Para isso que serve cláusulas gerais, conceitos jurídicos indeterminados. Aqui é um caso, é um exemplo claro. Então, quem vai definir se tem ou se não tem repercussão geral, está aí uma informação importante, é o STF. Trata-se de competência exclusiva do STF. O máximo que pode acontecer aqui é o tribunal local, eu falei para vocês, que faz o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, não é? Não pode o tribunal local, diante de um fato, diante de uma causa qualquer, que o STF nunca se pronunciou, esse caso, tá lá no TRE uma questão quanto ao mandato coletivo. Tá lá que eu digo, estou imaginando, vamos supor, né, hipoteticamente, tem lá no TRE uma questão. E aí teve a decisão. Aquilo vai subir para o TSE? Vai depois, aquilo pode subir do TRE direto para o STF, porque é uma questão apenas constitucional? O presidente do TRE pode falar que não, sem o STF ter se pronunciado? Não. A questão jurídica da qual se discute se há ou se não há repercussão geral, apenas o STF pode se pronunciar. O que nós temos aqui, inclusive previsto em lei, é a possibilidade do juízo local, do tribunal local, recusar andamento a um recurso extraordinário qualquer que está diante dele para analisar, já tendo o STF anteriormente dito que não tem repercussão geral. Porque, claro, que se o STF disse que tem repercussão geral, vai julgar o que está lá em cima para repercussão geral. Já falaremos sobre essa técnica de recurso repetitivo, de repercussão geral. Uma outra coisa distinta é o tribunal local segurar aqui embaixo, não deixar subir, fechar as portas, porque já teve decisão do STF em sentido contrário. Então ele, tribunal local, não está dizendo que não tem repercussão geral. Ele só está aplicando o que o STF disse, que não tem repercussão geral. Então é uma competência exclusiva do STF se pronunciar sobre a definição da repercussão geral. Como é que se dá a definição da repercussão geral? Todo recurso extraordinário, quando chega lá no STF, eles vão, primeira coisa, verificar se tem repercussão geral. Portanto, se é um requisito específico para julgar o mérito do recurso extraordinário e só o STF pode fazer, é a primeira coisa que eles fazem lá em cima. Eles fazem esse julgamento por meio de um tribunal virtual. Eles não se encontram tanto assim, 1 ou 2 vezes no tribunal pleno por semana, o restante na turma. Só que a competência para se pronunciar sobre a existência ou inexistência da repercussão geral não é do relator, que recebe o feito, é do tribunal como um todo. Então vai ter uma manifestação do tribunal pleno. E eles não vão se encontrar
para analisar se tem ou não tem repercussão geral. É uma análise preliminar, logo, introdutória. Então o relator faz a primeira análise, como sempre, sugere o seu encaminhamento no sistema virtual que eles têm lá, e aí cada um dos ministros vai entrando lá de tempo em tempo para dizer se concorda com o relator ou não, se tem ou se não tem repercussão geral. E aí no final vai se formar uma decisão colegiada, né? Nós teremos lá os 11 ministros votando sobre a definição da repercussão geral. Quando é que vai ter repercussão geral? Quando que não vai ter? Vejam, a presunção que a lei traz é de existência da repercussão geral. Que a lei barra a Constituição, que o ordenamento traz, é de presunção, porque nós temos que ter 2/3 dos votos dos ministros para que não exista repercussão geral. Então basta 1/3 para que tenha repercussão geral. A probabilidade maior, sim, a probabilidade em tese maior, quantitativa, é de ter a repercussão geral. Porque para não ter repercussão geral, tem que ter a manifestação expressa de 2/3 dos membros do STF. Acontece o seguinte, meus amigos, quantos ministros nós temos no STF? 11. Quanto é? Não combinaram com os russos, né, cara? Quanto é que nós temos 2/3? 2/3 de 11 vai dar ali 3,50 e tanto por cento. Então dá um número fracionado, de modo que 2/3 dá 7, alguma coisa. Dá 7,16, salvo engano, algo nesse sentido assim. Não dá um número redondo. E aí o entendimento que se fez foi arredondar para cima. Então, como é 7, alguma coisa, 2/3, matematicamente dizendo, alguém tem que pegar aí 11, dividir por 3, multiplicar por 2. Vai dar 7 qualquer coisa. Do ponto de vista prático, nós devemos ter a manifestação de 8 de 11 dos ministros dizendo que não tem repercussão geral. Sempre que pelo menos 8 afirmarem que o tribunal não tem que julgar, porque aquilo não repercute para toda a sociedade, o recurso não vai ser julgado. Ok? Nós temos também, deixa eu ver aqui qual é o dispositivo, no CPC, a previsão de repercussão geral presumida. Aí eu não estou com muito claro qual é o dispositivo, vou achar aqui para vocês. É o 1035 que trata da repercussão geral. Um dado que eu esqueci de falar aqui, já é logo importante, vou até pegar o 1035, já que eu me dei o trabalho de vir aqui, é que essa decisão do STF sobre a existência ou a inexistência da repercussão geral, ela é irrecorrível. E não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente porque o plenário do STF vai recorrer para onde? E aí é o parágrafo 3º que eu queria tratar com os senhores, que se chama de repercussão geral presumida. Deixa eu apagar aqui porque teve um inciso que foi revogado, o inciso 2º. Nesses casos, nós temos repercussão geral presumida. São 2 incisos, portanto, quando há contrariedade à súmula do STF ou a jurisprudência dominante do STF, que andou muito mal o legislador, salvo engano. Eu disse que um dos ganhos do Código de 2015 foi tirar a subjetividade, que é representada por essa ideia de jurisprudência dominante. E aí quem vai dizer se é jurisprudência dominante ou não, fica difícil. A plenária do STF vai definir o que é jurisprudência dominante. Ou, no inciso 3º, quando o acórdão local tiver reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição, que é a cláusula de reserva do plenário. Tá? Bom, então essa é uma característica específica do recurso extraordinário, a repercussão geral. Vamos falar agora da interposição dos recursos extraordinários, agora voltando para uma análise genérica, e com desespero do professor, porque já são 10 horas da noite. Mas vamos lá. Interposição dos recursos extraordinários. Eu já havia dito isto para os senhores. Os recursos extraordinários, recurso extraordinário stricto sensu,
e o recurso especial são interpostos perante o tribunal local. Na redação originária do Código havia até uma previsão em sentido contrário. A redação originária do CPC, conforme aprovada em 2015, foi para a interposição do recurso extraordinário e do recurso especial diretamente no STJ ou no STF. E aí, no período de vacatio legis ainda, foi aprovado em março de 2015 o Código, e teve uma outra lei aprovada em janeiro de 2016, que é a Lei 13.256 de 2016, que mudou várias coisas no Código. Está até ali ó, no chat para vocês, que revogou ali o inciso 2º do parágrafo 3º, Lei 13.256 de 2016, revogou, modificou várias concepções que tinham sido aprovadas em debate de 6 anos no Congresso Nacional, e por uma canetada, chamada Lei Gilmar Mendes, lei que foi encabeçada ali, um diálogo Gilmar Mendes / Eduardo Cunha, absolutamente legítimo, que resultou na promulgação dessa lei ali. O Brasil tem tantas peculiaridades e tem tantas leis, tantas peculiaridades relacionadas às leis também, que inclusive nós conseguimos mudar ainda no período de vacatio legis de um código, o próprio código. Bom, mas o que importa é que foi modificado e voltou à regra geral do código anterior, que era a interposição no tribunal local, como agora é ainda o recurso extraordinário ou o recurso especial, é interposto no tribunal local, que, como eu lhes disse, possui a competência, uma competência delegada dos tribunais superiores. Os tribunais locais recebem um recurso, dão vista para a outra parte exercer o contraditório, contra razões ao recurso, e o tribunal local, ou pelo seu presidente, ou como o regimento interno dispuser, por um outro órgão da presidência, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é a terceira vice-presidência. O regimento interno vai dizer, mas é a presidência que ou o presidente ou o vice-presidente faz o juízo de admissibilidade. Presidente ou vice-presidente do tribunal local, e aí, estando tudo ok, sobe para o tribunal destinatário, ou o STF ou o STJ, e não estando tudo ok, sendo, portanto, o juízo de admissibilidade negativo, o tribunal local entender pela inadmissibilidade do tribunal do recurso extraordinário lato sensu, seja por uma dos vários requisitos de admissibilidade, seja requisito genérico, como eu disse para os senhores, interesse, legitimidade, preparo, tempestividade, seja requisito específico, como pré-questionamento, esgotamento de instância, interposição simultânea, repercussão geral e tudo o mais. Ele pode, portanto, indeferir o recurso, negar seguimento ao recurso, e dessa decisão que nega seguimento, já falando sobre ela, no artigo 1042, nós temos a previsão do recurso do agravo em recurso especial. Houve a interposição de um RESP que foi negado seguimento no tribunal local, a RESP, agravo em RESP para o STJ. Agravo em RE, houve a interposição de um recurso extraordinário perante o tribunal local, e o tribunal local, no juízo de admissibilidade, indefere o processamento, não deixa subir, a parte interpõe agravo em RE para que o STF se pronuncie sobre a existência ou não dos requisitos de admissibilidade. Vamos falar dos efeitos. Os efeitos dos recursos extraordinários. Efeito evolutivo nós falamos, tem um efeito evolutivo limitado, apenas questões de direito. Efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo. Nós falamos largamente sobre isso lá no artigo 995. Em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, a não ser que a lei ou decisão judicial lhe atribua. A lei, no capítulo próprio, não fala, então não tem efeito suspensivo, o que não impede, evidentemente, do relator conceder o efeito suspensivo, como nós já analisamos aqui. Efeito translativo. O efeito translativo, como nós mencionamos aqui hoje, ele é temperado, ele tem ali um asteriscozinho, que é a questão do pré-questionamento.
Não pode haver uma inovação absoluta no Tribunal Superior a respeito da questão, mesmo que seja uma questão de ordem pública. No Código de 2015, nós temos a previsão do artigo 1034, 1034, que afirma que o Tribunal Superior vai analisar todo o direito, que vai aplicar o direito à espécie. E há quem diga, isso não está definido, há quem diga que seria a desconsideração do efeito, a desconsideração do pré-questionamento em relação ao efeito translativo. Então há quem sustente que pelo artigo 1034 o efeito translativo seria aplicado normalmente para os tribunais superiores. De modo que, tendo uma questão de ordem pública, o Tribunal Superior poderia dela tomar conhecimento independentemente de ninguém nunca ter falado dela no processo. Aí nós teríamos um ferimento aí do pré-questionamento. O grande problema, no meu ver, dessa interpretação é que o pré-questionamento, a exigência que a causa tenha sido decidida nas instâncias ordinárias, é uma exigência constitucional. E o 1034 eu não preciso dizer que é infraconstitucional. Então, tem muitas ressalvas em admitir esse entendimento, em que pese ser melhor para as partes, né? Mas nós não podemos conceder a interpretação como nós quisermos, né? Bom, e aí para acabar, RE e RESP, falta falar de embargos de divergência, para acabar RE e RESP, nós temos as hipóteses de cabimento. Eu vou convidar os senhores a darem uma lida nos incisos terceiro, aqui é só na Constituição que tem a tratativa, os incisos terceiros, tanto do 102 quanto do 105. E aí o 102 vai dizer, mais ou menos, que compete ao STF, principalmente à Guarda da Constituição, incumbindo-lhe julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar. E aí vai trazer lá 4 alíneas. Deixa eu pegar aqui as 4 alíneas para vocês. A primeira delas, eu sei tranquilamente, é quando a decisão ordinária contrariar dispositivo dessa Constituição. Então, é a hipótese mais comum, é a hipótese clássica de cabimento de recurso extraordinário. Só recordo aos senhores que tem que ser uma afronta, tem que ser uma contrariedade direta da Constituição, porque se houver uma contrariedade, uma afronta reflexa à Constituição, de modo que primeiro o acórdão desrespeitou uma norma infraconstitucional e a norma infraconstitucional concretiza a norma constitucional, cabe RESP para o STJ, jurisprudência consolidada nesse sentido. A linha B, cabe, quando a decisão intermediária, o acórdão, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, porque quando você declara a inconstitucionalidade, você está fazendo um parâmetro com a Constituição Federal. O STF vai dizer se isso está certo ou está errado. Quando se julga válida lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição, aí aqui, lá em cima, declarou a inconstitucionalidade e embaixo julgou válido, então afirmou a validade do ato de governo local contestado em face da Constituição. A linha D, quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cuidado com a linha D, porque quando se fala em lei federal, a gente remete naturalmente para o STJ. Para quem não está entendendo por que o STF vai meter o bedelho entre uma divergência no âmbito legislativo local e no âmbito legislativo federal, o que justifica o cabimento de recurso extraordinário para o STF é a circunstância de que houve um desrespeito ou não, né? A discussão é se houve ou não desrespeito à competência legislativa. E quem determina a competência legislativa privativa para a União é a Constituição, lá no artigo 22. E aí, artigo 22, 24, vai dizer da competência concorrente. Então, ao fim e ao cabo, quando nós temos uma discussão a respeito da validade da lei local em face da lei federal, saber se a lei local, se o legislador local respeitou a divisão de trabalho, a distribuição de competências que a Constituição que fez. Esse é o fundamento de cabimento do recurso extraordinário a ser apreciado pelo STF. E aí o STJ
tem a previsão no artigo 105, inciso 3º, alíneas A, B e C. Estou trazendo aqui para vocês. Ó, o STJ pode julgar, veja como é que a redação é muito parecida, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância. Aí muda os tribunais superiores, né? Vira Tribunal Regional Federal ou Tribunais dos Estados, Distrito Federal, quando a decisão recorrida. Então, o cabimento do RESP é quando a decisão recorrida contraria tratado ou lei federal. Tratado é internalizado no ordenamento jurídico brasileiro com o status de lei federal, né? Então, eu vou tratar tratado e lei federal como sendo uma coisa só. Quando o acórdão contrariar lei federal. Então, a lei diz X, o acórdão disse X, na verdade, e a parte entende que a lei diz Y. E a lei federal, infraconstitucional, cabe RESP. Ou negar vigência, quando não aplica. O acórdão simplesmente não aplica. E você, como parte, está interpondo o RESP, sustenta a incidência daquele dispositivo. Então, seja porque aplicou errado ou porque deixou de aplicar, lei federal lato sensu, caberia RESP. A linha B, quando julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Vejam que lá no RE é quando o acórdão recorrido julga válido ato de governo, lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, direto. Aqui embaixo é muito parecida a redação, só que você muda a Constituição por lei federal. E aí a última, a linha C, é muito comum também, quando o acórdão recorrido der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Nessa linha C, nós temos a hipótese de cabimento do recurso especial para eliminar dissídio jurisprudencial. Então, a lei federal é uma só, né? Então, ela deve ter uma interpretação diante de toda a federação. O que a parte está dizendo aqui? Eu estou atuando aqui no Rio de Janeiro. O TJRJ interpretou o artigo X do Código Y da lei infraconstitucional em um sentido. Acontece que o TJ de Minas interpreta este mesmo dispositivo no outro sentido. Eu perdi aqui, fosse lá eu ganharia. Afinal de contas, nós temos uma república para cada estado, autonomia legislativa total ou não? Autonomia legislativa e jurisdicional, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem. Aqui não. Aqui é tudo concentrado no STJ, no STF. A última palavra sobre a lei federal é do STJ. Então não pode um tribunal entender... Veja, até pode, né? Pode um tribunal entender A ou tribunal B. Mas também pode a parte interpor recurso para o STJ. O que não pode é o STJ falar assim, tá certo Rio, ou tá certo Minas, ou sei lá, né, nenhum dos dois. É o meio termo entre os dois. E depois da decisão do STJ continuarem divergindo. Eu já disse para vocês que a divergência ela é até certo ponto salutar, porque ajuda ao amadurecimento da questão jurídica, né? Mas chega um certo momento que nós temos que definir segurança jurídica. É a eterna busca de justiça e de segurança jurídica. Sabe aquela indecisão que você quer fazer sei lá, quer agradar a patroa, quer fazer uma boa janta e você não sabe se pede pizza ou se você pede macarronada, aí você quer agradar tanto que você não pede nada? Veja, tentar achar... Eu acho que eu sou pró-segurança jurídica. Para mim, a pior coisa é a indefinição. Então, eu gosto de definir. Pra vocês terem uma ideia, quando eu entro para comprar uma roupa, eu olho a primeira, gostei, nem olho outra. Nem olho. Por quê? Porque eu não quero gostar da outra, eu quero ter dúvida. Gostei dessa, eu quero ficar com essa. Eu sou pró-segurança jurídica. Mas há esse eterno conflito entre a melhor decisão e a estabilidade do ordenamento jurídico. A ideia é encontrar o meio termo. A gente vai procurando a melhor decisão e cada um pensa de um jeito natural, mas chega uma hora que está definido, né? O que eu acho um absurdo é depois do órgão competente definir a interpretação, continuar divergindo. Aqui não é hipótese. Na linha C, há uma divergência entre tribunais intermediários. Cada um diz uma coisa. Até é possível que o STJ já tenha dito a decisão X e você está no Rio de Janeiro e o TJRJ julgou contra o entendimento do STJ. Não era esse o alcance da linha C, mas na prática até acontece. Tá? O que a linha C queria é eliminar a divergência entre tribunais do mesmo nível hierárquico.
Mas depois do STJ definir, acabou. É finito. Agora, não, no ponto de vista prático, nós já vimos que não é bem assim, né? Mesmo o STJ definindo a questão, ainda continua o tribunal, o outro desgarrado, entendendo coisa diferente. Você está atuando nesse outro tribunal, que pensa diferente do STJ. Não deveria, mas pensa. Você pode interpor recurso especial dizendo que ele pensa diferente do STJ? Pensa. Porque, veja, pode. Por quê? Porque a linha C diz outro tribunal. E o STJ é um outro tribunal, tá? Então estão vistas aí, meus amigos, as hipóteses de cabimento dos recursos extraordinários. Deixa eu só muito rapidamente falar sobre os recursos repetitivos. Os senhores sabem que nós temos 12 minutos, mais um pouquinho, acho que até 10h40, né, meus amigos? Salvo engano, acho que sim. Mas, enfim, temos 20 minutos em torno, é o nosso último encontro. Inclusive, possivelmente a nossa última aula, né? Vocês estão em processo civil 3, eu na Tijuca dou aula de processo civil 2 e 3. Vamos fazer o esforço de ficar aqui até o final. Falta falar de recurso repetitivo e falta falar de embargos de divergência. Então, 10 minutos para cada. No que consistem os recursos repetitivos? Falamos ainda há pouco que a repercussão geral foi introduzida e que se cogita de uma questão de relevância para o STJ, no mesmo sentido, em razão da sobrecarga de trabalho e da crise nos tribunais superiores. Pois esse mesmo contexto, recurso de mais para ser julgado por juiz de menos, vejam, não esqueçam, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem mais de 600 desembargadores. O STJ tem 33, o STF tem 11. Como não tinha tantos freios, mesmo sendo 11 ministros, tem milhares / milhões de recursos para julgar. Mesmo sendo 33 ministros, tem milhares / milhões. Veja, a numeração do recurso especial já bateu 2 milhões. É muito recurso para julgar. Claro que São Paulo são 600 desembargadores, mas tem centenas de milhões de processos. Centenas de milhares, dezenas de milhões de processos. Se você for tirar a proporção de quantidade de processos para serem julgados e de julgadores disponíveis, é capaz de perder o STF, perder o STJ. Então há nitidamente uma crise. Eles até abusam também e fazem muita merda justificado nessa crise. Acabam suprimindo muitos direitos fundamentais por conta dessa crise, que é o que nós falamos aqui da tal da jurisprudência defensiva. Ficam criando pelo em ovo, ao invés de criar mecanismos efetivos para julgamento, ficam criando detalhes filigranas que simplesmente não existem e nem tem previsão no ordenamento jurídico. Aí eu discordo. Mas que há uma crise estrutural no julgamento dos recursos é senso comum. É conhecimento universalizado entre os juristas. E aí, dentre várias modificações e previsões para suprimir essa falha, esse gravame que é horroroso, pensando a nível macro para a nossa justiça, foi instituída, dentre várias outras, os recursos repetitivos. O que consiste o recurso repetitivo? Recurso repetitivo é o seguinte, é uma técnica de gerenciamento de recursos que são provenientes de um fenômeno da repetição de demandas, proveniente do que se convencionou chamar de processos seriais ou processos em massa. É quase que a industrialização de processo. Não é uma demanda prêt-à-porter, que é feita assim sobre as suas medidas, que você vai lá e tira a medida para fazer um terno para ir no casamento. Não. É aquela fábrica que faz centenas de milhares de milhões de ternos iguais. Então, em geral, as demandas são específicas, com as suas peculiaridades. Cada caso é um caso. Mas surgiu um outro tipo de demanda própria da sociedade que nós temos, própria dos meios de consumo, tecnologia da informação, onde tudo se repete. Também surgiram os processos repetitivos. Pois nos processos repetitivos, muitas das vezes, vejam, o que é nichos clássicos de processos repetitivos? Questões previdenciárias, questões de consumo. Muitas das vezes, uma mesma questão é reproduzida, é repetida aos milhões. A questão, por exemplo, da assinatura básica de telefonia bateu 1 milhão de processos idênticos. Qual a estrutura de Estado, qual a estrutura de empresa que vai proferir decisões
qualitativas reproduzidas aos milhões. Não tem condições. O que se cogitou, portanto? Se cogitou, meus amigos, dessa técnica. Recurso repetitivo não é um outro tipo de recurso. É uma técnica de julgamento de recurso especial ou de recurso extraordinário na modalidade repetitiva. Na verdade, o fenômeno social da repetição de demandas idênticas fez surgir a necessidade do tribunal se adaptar e criar, portanto, uma técnica apta a responder esse fenômeno social da multiplicação. Tanto que o requisito é a multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito. Muitas vezes, veja, na Fazenda Pública a gente vê isso com muita tranquilidade, centenas de milhares de demandas idêntico. Às vezes a petição inicial é absolutamente idêntica, só muda o nome do autor. Centenas de milhares. Então como é que era o sistema original? Pegar um número aqui, 500 mil. 500 mil demandas idênticas. Como é que era lá em 73, no código anterior? 500 mil petições iniciais, 500 mil audiências, 500 mil sentenças, 500 mil apelações, 500 mil decisões monocráticas, 500 mil agravo interno, 500 mil acórdão do colegiado, 500 mil recurso especial e/ou recurso extraordinário. Mas veja, o tribunal local, naquela questão da proporcionalidade, você pegar São Paulo, 600 desembargadores para julgar 500 mil. Vai dar uma proporção horrorosa. Mas 500 mil para serem julgados por 11 ministros do STF, dá uma proporção mais horrorosa ainda. Então o fenômeno das demandas seriadas geram nos tribunais superiores o caos, o verdadeiro caos impensável de se julgar um por um. Então o que aconteceu ali nos idos 2006/2007, ainda na vigência, portanto, do Código de 73. Isto não é a novidade do Código de 2015. Ele só repete aquilo que deu certo, ou estava dando certo, está caminhando para dar certo, mas foi iniciado no Código de 73. Consiste, portanto, no sobreestramento, na paralisação de andamento de todos os recursos no tribunal local, à exceção de um ou outro, que são pensados para subir. Não é tudo igual? As teses discutidas não são iguais? Bom, absolutamente igual é difícil, né? Claro que um escritório pode ter uma linha de argumentação mais abrangente do que o outro. Então o que a lei diz? Que o tribunal local, e aí o tribunal superior também pode divergir quanto a isso, não vamos entrar nesses meandros, mas a lógica geral é que o tribunal local separa 500 mil a nível nacional. Estamos de acordo? Aqui no Rio de Janeiro tem 50 mil. São Paulo vai ter mais 100 mil. E o restante espalhado pelo Brasil. A proporção geralmente é essa. Aqui no Rio de Janeiro tem 50 mil, nesse nosso caso hipotético, demandas idênticas. Claro que um recurso ou outro, o que o presidente do TJRJ faz? Vai selecionar, a lei diz 2, tá? Pelo menos 2. Vai selecionar 2, 3, 4, vai selecionar meia dúzia dos recursos, chamados de recursos representativos da controvérsia. Vejam, são recursos que, aos olhos do Tribunal do Rio de Janeiro, melhor representam a controvérsia. Então, STJ, eu tenho 50 mil recursos aqui, os 6 melhores são esses aí. Esses 6 recursos, nesses 6 recursos, você, relator no STJ, vai encontrar os argumentos de todos os outros 49.994. Fiz bem? As contas que é isso aí. Agora que nós estamos em tempos de pequenos gênios no caldeirão, né? Você fica até meio arrependido de puxar qualquer assunto sobre matemática. Mas eu acho que eu acertei. Todos os outros recursos que não foram selecionados ficam sobrestados. E aí, Rio de Janeiro mandou 6, São Paulo vai mandar 12, Minas vai mandar 2 ou 3. Lá no tribunal competente, STJ, no nosso exemplo aqui, ele vai receber uma quantidade já bem menor, mas mesmo assim 50 recursos especiais a nível nacional, 100 recursos a nível nacional. O que ele vai fazer lá em cima? Vai ter um montão de coisa ainda repetitiva, né? Aí ele devolve para o tribunal local o que ele não quer, vai ficar com uma meia dúzia, 10, 12 recursos que representam a controvérsia no âmbito nacional. Veja, de 500 mil recursos,
ele vai proferir uma única decisão. Uma decisão. Uma decisão com base em 10, 12 recursos que ele ficou. E aí, aquela única decisão é aplicada de modo vinculatório, repetitivo, a todos os outros recursos. Resumidamente, é isso que é a técnica de recurso repetitivo. Lembrem-se que pelo artigo 927, inciso 3º, o julgamento de recurso repetitivo, recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo é pronunciamento vinculatório. Ok? Para acabar, meus amigos, quero deixar 2 minutinhos para me despedir de vocês. Vamos falar. Já vimos agravo em RESP e agravo em RE, né? Falta falar dos embargos de divergência. E com isso fechar o semestre. Os embargos de divergência estão previstos nos artigos 1043 e 1044 do CPC. Previsão apenas no CPC. Qual é a finalidade dos embargos de divergência? Parece que o nome ajuda bem. É quando tem divergência. Então, é recurso cabível para eliminar divergência que existe no Tribunal Superior. Embargos de divergência só cabem no STJ e no STF. A finalidade é eliminar uma divergência intramuros, que se chama. Uma divergência interna. Então, você recebeu o acórdão no julgamento de um recurso especial perante o STJ. Aí você vai subir no STJ, porque no STJ tem turmas, sessões e tribunal pleno. Então você está na primeira turma. São 6 turmas, 3 sessões. A primeira sessão abrange julgados da primeira turma à segunda turma. A segunda sessão da terceira turma e quarta turma. A terceira sessão da quinta turma e sexta turma. Há uma divisão de direito privado, direito público e direito penal, basicamente isso. E o plenário está acima das sessões. Então você assume divergência entre uma turma e outra perante a sessão, e o que foge de uma turma... Veja, a primeira sessão vai julgar conflitos entre a primeira turma e a segunda turma, que é o mais comum de acontecer, porque a matéria é convergente. Eles julgam matérias de direito civil. A terceira turma e a quarta turma julgam matéria de direito público. Então é comum que a terceira turma divida da quarta turma. Quem vai julgar? A segunda sessão. A quinta turma, a sexta turma julgam direito penal. É comum que a quinta divide da sexta. Quem vai julgar? A terceira sessão. Se acontecer da primeira turma divergir da quinta turma, aí não adianta uma sessão ou outra julgar. Vai para o plenário. Então há uma composição interna ali prevista no regimento interno. E quando você recebe um acórdão do STJ, você vira para o próprio STJ, por meio dos embargos de divergência, e fala assim, que zona isso aqui, hein? São só 6 turmas, 3 sessões e 1 plenário. Nós estamos falando de 10 órgãos. Nós temos, veja, aqui no Rio de Janeiro tem mais de 10 câmaras cíveis. STJ, são 10 órgãos colegiados e cada um diz uma coisa? Porque eu recebi aqui um acórdão, sei lá, da terceira turma, mas a segunda sessão pensa diferente. Mas o plenário pensa diferente. Mas a quinta turma pensa diferente. Então, sempre que houver uma divergência interna do STJ com ele mesmo, você vai mover os embargos de divergência. E você vai para o órgão superior. Né? Se há uma divergência, como eu disse, da primeira com a segunda turma, você vai para a sessão. Se há uma divergência fora daquela sessão, você vai direto para o plenário para resolver a controvérsia. Isto é assim, tanto no STF, quanto no STJ, quanto no STF. No STF não tem essa questão de sessão. Porque o STF, volto a dizer, o STJ 33 ministros, STF 11 ministros. O STF tem 2 turmas. 2 turmas embaixo e plenário em cima. 2 turmas, cada uma das 2 turmas com 5 julgadores. Tem 5 de um lado, 5 do outro. Se houver divergência de um com o outro, quem julga? O plenário. Por isso que a decisão do plenário em julgamento de embargos de divergência é relevantíssima. É um pronunciamento fortíssimo. Um pronunciamento que tem que gerar uma vinculação. Que é o plenário do STF dizendo. O plenário do STF não julga apenas questões de competência originária. O plenário do STF julga muito costumeiramente embargos de divergência. Você embarga para o tribunal e fala, pô, STF, mais feio ainda, né, cara? Você tem 3 órgãos. Você tem uma turma, uma outra turma e um plenário. Como é que um pensa diferente do outro? Quantos tribunais são, afinal de contas? É um tribunal só ou 3 tribunais? Cada um manda... Não, é um tribunal só. Então, defina aí.
A primeira turma entende uma coisa, a segunda turma entende outra coisa. O que deve prevalecer? E aí, diante de tudo que nós já fizemos, encaminhando para o final da aula, o que é desesperar? Quando este órgão competente para julgar e para eliminar a divergência, quando ele se pronunciar, está certa a primeira turma, está certa a segunda turma, a posição é essa, não é para continuar divergindo, né? Senão não faz sentido nenhum. Tem um dado importante aqui nos embargos de divergência que eu já ia esquecendo de falar, mas não posso não. Tem uma previsão no Código atual que a divergência pode ser no plano de direito material ou no plano de direito processual. Isto é importante porque tinha uma discussão a esse ponto no Código anterior. E tem uma outra previsão no Código atual também, que inclusive vai contra o entendimento do STJ, então prevalece a lei, que é posterior e é lei, no sentido de que, o que eu falei até agora, qual é a regra geral? É cabível o embargo de divergência quando há uma divergência entre um órgão julgador e outro órgão julgador do mesmo tribunal. Não se tem dúvida quanto ao mesmo tribunal. A questão está aqui em um órgão julgador contra outro órgão julgador. Aqui quem pensava diferente era o STF. Não era nem o STJ não, era o STF. Qual é a questão aqui? Será que é cabível embargo de divergência de uma decisão da primeira turma do STF em face de uma outra decisão também da primeira turma? Como eu disse até agora, a regra é divergência de um órgão com outro órgão. Mas tem uma previsão no Código de 2015, eu não vou nem lá procurar, são 2 artigos só, 1043 e 1044, em um dos parágrafos lá, salvo engano, do 1043, que vai dizer o seguinte: cabe inclusive quando a divergência for em relação ao mesmo órgão, desde que tenha mudado pelo menos metade dos componentes. Porque aí numa turma que são 5, sai 3, entram outros 3, o código está dizendo, portanto, que é como se fosse um outro colegiado, é uma outra composição. Veja, são 5, saiu 1. Não cabe embargo de divergência nunca, nem que tenha divergência. Porque é uma divergência da própria turma, então quer dizer que a decisão posterior vai prevalecer. Mudaram o entendimento. Agora, quando há uma mudança de entendimento, saindo 3, saindo 4 julgadores, permanecendo só 1 ou 2 dos antigos, ou seja, a lei não fala 1 ou 2, a lei fala mais da metade. Aqui a composição nos tribunais superiores são de 5 para cima. Então, quando mudar mais da metade dos julgadores do órgão e houver um novo entendimento, você pode interpor embargos de divergência, dizendo que o próprio órgão tem 2 manifestações divergentes. Mas, na verdade, a primeira manifestação foi de uma outra composição, que mais da metade já saiu. E você vai subir para o órgão hierarquicamente superior na estrutura do Tribunal Superior para que ele defina. A decisão é o entendimento anterior de uma outra composição ou o entendimento atual, da composição atual que deva prevalecer. Então, essa é uma disposição importante. Deixa eu ver mais. Como eu disse, é de qualquer outro órgão, né? Então pode ser uma divergência, desde que seja uma divergência interna, pode ser em relação a qualquer outro órgão fracionário, seja turma, seja sessão ou seja plenário. E seja inclusive a própria turma, desde que tenha mudado mais da metade dos julgadores. Acho que é isso. Com isso, salvo engano, não tem nada mais para falar. Estou aqui tentando, já que fizemos o esforço para chegar até aqui. Então é isso, meus amigos. Eu queria enormemente agradecer vocês pelo semestre. Esse semestre absolutamente especial, diferente